Fala galera, aqui é o Diego da Mascoteria, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha com o olho oval para personagem. São aquelas situações em que a gente pega um olho tradicional, redondinho, e quando a gente vai encaixar aí no nosso personagem, a gente não consegue uma posição onde a gente preenche todos os cantos da pálpebra. Sempre vai ficar um espacinho aqui, um vão entre o olho e a pálpebra do personagem. E como resolver isso da melhor forma? Primeira opção, eu acredito que seria o famoso scale, né? Escalonar ele aqui para cima resolveria. Nesse caso, se a gente mexer um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, dar um scalezinho, ajustando aí pontinha por pontinha, a gente até consegue um resultado satisfatório, certo? Onde a gente tem um contato de encaixe bem rente aí na pálpebra em todos os cantos. Só que quando a gente tem esse olho, a gente não consegue fazer com que ele fique funcional. O que significa isso? Quando a gente girar ele para baixo, a parte de cima ali vai atravessar na pálpebra, para cima vai atravessar na parte de baixo, nas laterais talvez não, por conta desse oval que é bem alinhadinho na vertical, mas se for um caso que o olho é um pouco inclinado, isso na lateral também não funcionaria. Então não é indicado que a gente use esse scale. Existe um outro método quando o olho não tem esse alinhamento oval vertical, como a gente tem aqui. O olho pode ser um pouco mais inclinado ou com uma forma um pouco mais forçada, talvez meio triangular. A gente não vai conseguir esse encaixe com scale, e aí é possível a gente ter um pouco mais de controle com esse modificador chamado FFD. Aqui a gente consegue trabalhar a escala dele com formatos mais soltos, mais livres, né, com esses points aqui. Então, se é o caso daqueles personagens que tem um olho um pouco triangular, um oval triangular, a gente consegue resolver com esse modificador, por exemplo. Depende do quão cartoon esse personagem é. Mas aqui a gente vai se deparar com o mesmo problema do scale, né? Se a gente fosse alinhar aqui na parte de cima, a pálpebra, suponhamos que estivesse aqui alinhadinho, quando a gente girar esse olho, ele vai atravessar igualzinho aconteceu com o scale. Então, mesmo que a gente gaste um tempo aqui alinhando, deixando sem vão nenhum aqui com o olho, na pálpebra ele vai acontecer a mesma coisa. Então, também não é indicado esse FFD. Então, a gente volta aqui com o formato redondinho original do olho. E a gente vai usar o seguinte: existe aqui uma ferramenta em Create Space Warps na abinha aqui Geometric Deformable, esse FFD Box. O que é isso? Esse FFD basicamente é o mesmo modificador que a gente tem ali na lista de modifiers aqui, só que ele funciona um pouquinho diferente, ele é um pouco mais inteligente. Para você criar ele, você clica e arrasta como se fosse um box, e aí você pode aqui especificar o tamanho dele. Então eu vou ver quanto tem aqui meu olho. Na verdade eu posso alinhar ele aqui mais ou menos na altura do meu olho e fazer com que esse olho caiba dentro desse modificador. Então na altura aqui eu vou colocar pelo menos uns 40. Como é uma esfera, eu posso considerar que todos os lados iguais, 40 por 40. E aí eu vou alinhar
esse modificador no olho, né? Então, Shift A aqui é o atalho para o Align. Eu alinhei aqui o modificador com o pivô do olho, que o olho já estava aqui para mim numa posição confortável para começar a edição. Então eu alinhei aqui nas laterais, achei uma altura média aqui, mesmo que ele fique com esses buracos aqui em cima e embaixo, mas é um bom lugar para começar a edição. E tenho aqui esse meu FFT do Space Warps. Como é que funciona esse modificador? Se eu alterar aqui, ele não vai acontecer nada por enquanto no meu modelo. Eu preciso linkar essa mesh do olho no modificador que eu quero trabalhar. E não é o link comum aqui, é um link de modificadores que o Max tem aqui, chama Bind to Space Warp. Ele é compatível com aqueles modificadores dos Space Warps. A gente clica nele, clica no olho e arrasta aqui para o modificador. A gente está dizendo que agora a forma desse olho vai depender da deformação desse modificador. Então quando a gente entrar aqui em Control Points e editar, a gente vai ter a deformação do olho. Aqui é igual o FFD anterior. Então a gente nessa edição vai achar uma forma que o olho fique perfeitamente encaixado aqui no globo ocular dessa cabeça. Deixa eu descer aqui essa parte. Vai descer aqui também um pouquinho. A gente consegue trabalhar essa parte aqui um pouquinho para frente. Esse um pouquinho para trás. Então aqui a gente pode dizer que o olho tá bem encaixado agora, sem nenhum buraco aparente. Tá com os contatos bem rentes aí a curva da pálpebra. Legal. E agora qual a diferença principal entre o FFD tradicional Scale para esse modificador do Space Warp? Basicamente essa. Quando a gente tem o olho aqui deformado, encaixado, e a gente rotaciona ele mantém a deformação inicial, fazendo com que o modelo ele gire, mas ele a deformação não vai girar junto, né? Porque a deformação é este modificador aqui, o olho que está deformando dentro dele, como se ele fosse uma forma, e tudo que mexer ali dentro vai respeitar a deformação desses points que a gente editou. Então isso aqui é bem legal para esse tipo de olho. Então a gente pode girar em qualquer lado aqui, ele não vai atravessar o olho para fora e nem vai fazer buracos de vão entre o olho e a pálpebra. Esse é o primeiro passo aí para a gente ter um olho funcional oval para qualquer tipo de formato de cavidade do olho. Agora, como deixar ele funcional? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo fora, só para a gente entender como funciona isso. Depois a gente aplica no nosso olho. Então eu vou colocar nossa esferinha para simular nosso olho. Vamos fazer aqui um controlador. Tá bom. Vamos usar isso aqui para exemplificar. Então tenho meu olho. Eu quero que ele gire seguindo esse controlador. É muito simples isso. A gente vai selecionar a nossa esfera, que seria o olho.
vai na aba aqui Motion, vai aqui no Transform Rotation e clica aqui em Assign Controller. Ele vai abrir essa janelinha, a gente vai trocar do eixo Euler XYZ, que é padrão, é default dele, para Look at Constraint. A gente vai selecionar essa opção, ele vai abrir aqui uma janelinha com a opção de adicionar um target, né? Ou seja, ele quer adicionar para onde o olho vai olhar, qual vai ser o target dele. Então eu clico nele e seleciono aqui o retângulo que eu quero que ele siga. Quando a gente clicar, depende do pivô que você criou o seu olho, ele vai rotacionar aí para algum lugar. Vai parecer que ele deu um erro, mas fique tranquilo. É só você clicar aqui em Keep Initial Offset que ele vai voltar à posição original. Ele tem esse gizmo aqui azul, que ele indica a direção do olho, mas a gente particularmente não gosta, prefere não usar. Então a gente só diminui aqui e fica mais no olhômetro aqui. Então quando a gente selecionar agora esse controle que a gente criou e rotacionar, a gente vai ter o olho olhando para ele sempre. Então esse aqui vai ser o controlador da direção dos nossos olhos. É só isso, é muito simples. Então voltando aqui para o nosso personagem, vamos repetir esse processo, mas de uma forma um pouco mais inteligente. Como? A gente já tem aqui um setupzinho que a gente usa aqui para fazer o rig dos nossos personagens. Inclusive esse aqui está até já com algumas poses. E a gente tem aqui o retângulo que a gente criou e dois círculos para a gente ter um controle independente de cada olho, para fazer um ajuste fino, depende da pose e do olhar que a gente quer fazer. Às vezes a gente quer fazer ele vesgo ou um olhar meio doidinho, a gente tem esse controle independente. Então basicamente a gente vai precisar deste pra gente fazer esse controle. Então aqui basicamente seria eu fazer o mesmo processo que eu fiz com o outro exemplo, mexendo aqui trocando a rotação dele para Look At e adicionando aqui no olho, nesse cilindro. Mas se a gente tiver algum problema com o olho de modelagem, quiser trocar o olho com uma pupila um pouco maior, a gente vai ter que refazer esse processo novamente. Então para deixar isso prático, editável, de uma forma rápida, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai usar um point aqui em Helpers, a gente cria um point. Esse point a gente vai alinhar Shift o Align aqui no olho, no pivô do olho. Vou aumentar aqui um pouquinho o gizmo dele para a gente entender melhor como está funcionando isso. E eu vou fazer o processo do Look at Constraint com ele. Então vai selecionar ele, eu venho aqui no Euler XYZ, troco para Look at Constraint e seleciono aqui o cilindro, o círculo que eu quero que ele olhe. Dou um Keep Initial Offset, diminuo aqui, caso queira, e desligo aqui o Look At. O que aconteceu? Quando eu mexer, ele está olhando pro meu círculo, certo? E agora o que eu tenho que fazer é linkar esse olho um link normal, tradicional, nesse point que eu criei, certo? E ele vai funcionar da mesma forma. E isso se repete para o outro olho, e a gente também faz um link tradicional desses dois círculos no gizmo geral aqui do olho, que assim a gente vai conseguir ter os dois olhos olhando para o mesmo lugar, e a gente também vai conseguir a direção dos olhos independentes para uma expressão mais livre.
E aí caso der algum problema, preciso trocar meu olho, preciso aumentar, preciso deformar ele de novo, é só eu apagar, fazer um novo olho, deformação dele, e linkar de novo nesse point. Ele vai estar aqui esperando um novo olho. Ele já vai estar rigado, digamos assim, está configurado, está setado já para ele respeitar esse giro, né? Esse look-at. É isso, gente. Esse é o método que a gente usa aqui e ajuda bastante aí na produção de todos os nossos mascotes. Uma outra dica aqui para a gente conseguir manter esse formato do olho nas poses que a gente for fazer. Caso a gente já tenha aqui a pose, duas poses setadas. Então a gente vai ter aqui algum controlador para a cabeça, que é este, controla tudo. E para fazer o olho continuar funcionando, não basta só a gente linkar o olho na cabeça, né? Porque se a gente fizer isso, o olho vai seguir a cabeça, mas ele não vai manter a deformação inicial, porque o nosso deformador não está seguindo a cabeça. Então, para resolver isso, é só a gente linkar o nosso deformador também na cabeça. No caso, os dois olhos, quando tiver os dois olhos. E esse aqui também já estava linkado, mas o olho geral aqui do controlador do olho geral também linka na cabeça. Porque aí quando a gente girar a cabeça, todos eles vão seguir. E a gente vai ter um controle total aí da cabeça e dos olhos. Opa, não, esqueci de uma coisa. Além de linkar esses três, tem que linkar também o point, claro. É ele que tá fazendo tudo funcionar. Agora sim, a gente olha para qualquer lado e... Opa, fiz confusão aqui. Na verdade, a gente não pode linkar o olho na cabeça, como eu tinha falado antes. A gente tem que manter o olho linkado no point. Desculpa. O olho linka na cabeça quando ele não tem esse point para facilitar essa troca de olho. É só uma ordem de hierarquia. Então, recapitulando: o modificador, o point e o controlador geral. Estes três tem que estar linkado aqui na cabeça, no gizmo da cabeça. E o olho, por sua vez, tem que estar linkado aqui no point, que é quem ele vai respeitar para fazer o giro. Agora sim, a gente pode girar a cabeça, tudo vai acompanhar, e quando a gente fizer a rotação aqui do olho, ele vai continuar respeitando, independente da posição que eu colocar esse olho, certo? Bom, galera, é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí na produção dos seus personagens, desses que tem os olhos mais malucos, mais ousados. E é isso. Vou ficando por aqui. Recebemos também um feedback de algum dos artistas que assistiram nossos vídeos, dizendo que o áudio estava ruim, estava um pouco baixo. Então, se o áudio estiver melhor do que os vídeos anteriores, comenta aí pra gente saber aí se a gente conseguiu melhorar essa deficiência. Tá certo? Um grande abraço aí e bons projetos.